Quando Napoleão voltava de uma batalha, ele tentou entrar num dos seus alojamentos e um menininho de 9 anos viu Napoleão entrando, tentando entrar, e disse: não, o senhor não pode entrar aqui. Aí Napoleão disse: mas eu sou Napoleão. Ele disse: mas o meu pai disse que não é para eu deixar ninguém entrar aqui, e ninguém vai entrar aqui. E Napoleão então fala aquela frase que nós conhecemos: me dê um exército com meninos iguais a esses, obedientes, e eu conquistarei o mundo. Dia dos Pais, dia do presbiterianismo, dia bonito, dia de pensarmos e repensarmos. Nosso tema mensal é o pai na construção da família. A presença do pai, a importância da presença do pai. Como que os psicólogos chegam a conclusões que a igreja já chegou há muito tempo atrás? A ausência do pai, ou a omissão do pai dentro da família, cria distúrbios grandes na vida daquele que está em formação, da criança. Amigos nossos, pastores, amigos nossos de outras áreas da vida, já nos confessaram isso. Eu tenho muita dificuldade de tomar alguma decisão na minha vida, porque a presença da minha mãe é muito forte na minha vida, e a ausência do meu pai, apesar de tê-los dentro de casa, os dois, mas o meu pai sempre se omitiu, e era minha mãe que tomava todas as decisões, e eu tenho dificuldade de tomar decisões. Na hora que eu vou tomar decisões, me dá uma vontade que a minha mãe esteja do meu lado. Até o bem da presença da mãe, quando a ausência da figura paterna, cria situações difíceis. Quando na formatura de pós-graduação em teologia, era uma turma pequena minha, eram 6 alunos. E nisso um rapaz que estava se formando conosco, de 32 anos, entrou em pânico na hora de vestir a beca. E aí tiveram que chamar a mãe dele para vestir a beca dele, vestir aquele traje de formatura, porque deu um nervosismo nele, e a mãe dele teve que ficar com ele até a hora da chamada dos formandos. Depois a gente ficou sabendo que houve a ausência do pai, às vezes dentro de casa, mas ausente. Senhor Pai que está aqui nessa noite, eu, em nome de Jesus, te digo: assuma a sua posição de pai, esteja presente na formação da sua família, para que o seu filho possa obedecer a sua voz e ter voz de comando, como aquele menino que, de uma certa forma, conseguiu olhar nos olhos um dos maiores conquistadores que esse mundo conheceu e dizer para ele: aqui o senhor não entra, porque meu pai disse que não é para ninguém entrar aqui. O pai só havia esquecido de dizer ao filho que Napoleão poderia. Como ele não disse, o filho tinha voz de comando. Vimos no sermão passado, falamos no domingo à noite, depende de estar na mente dos irmãos, porque agora vocês têm uma razão a mais para ter em mente, porque na quinta-feira o assunto foi revestido novamente. E nós então trabalhamos a figura de um pai. Quem era o pai? Noé. E hoje nós queremos ver a figura de Abraão, figura do pai, presença de Abraão. Eu quero falar com os irmãos, apresentar aos irmãos 4 verdades sobre
o pai buscando lições na vida desse homem de Deus, conhecido como o pai da fé, Abraão. E talvez um versículo que passa despercebido é o que está aí no capítulo 18 de Gênesis, no versículo 19. Se você quiser abrir na sua Bíblia, está ali à frente exposto, mas é bom conferir. Capítulo 18, versículo. E Deus faz uma sentença que eu acho tremendamente importante. Vamos ler juntos, os pais da igreja? Vamos colocar em pé, homens, pais da igreja? Vamos lá, os pais, versículo 19. Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Pode sentar, irmãos. 4 realidades, 4 verdades. A gente conhece Abraão e pensa que Abraão é responsável de forma, e é mesmo, né? Mas de forma geral a gente pensa em Abraão como a igreja, o povo de Deus. Antes disso, há uma sentença, há uma ordem de Deus e uma razão porque Deus escolheu. Antes de um grande projeto, de um projeto maior, Deus deixa bem claro que o projeto de Abraão era a sua família. Porque eu tenho escolhido a fim de que ele ordene aos seus filhos. Cuide dos seus filhos. Diga aos seus filhos o que tem que ser feito. Está bem claro nesse versículo. Primeiro, o que ele deveria dizer? Ensinar aos seus filhos a guardar o caminho do Senhor. Pai, você que está aqui, é o teu objetivo. Chegar para o teu filho e ensiná-lo a guardar o caminho do Senhor. É a obrigação dos nossos pais ensinarmos os nossos filhos a respeito ao tempo, como nós temos feito aqui. Pensam os senhores, irmãos, irmãs aqui, que todas as igrejas do nosso Brasil, ou da onde eu conheço pelo menos, são igrejas que têm uma reverência com o espaço, como a nossa aqui? Se assim pensam, estão equivocados. Há ocasiões em que estamos pregando, o reverendo Operano já também teve essa experiência não tão boa, né, reverendo Operano, de estarmos pregando e dá vontade de parar e chamar a atenção. As pessoas estão conversando, as crianças andam, correm pela igreja, porque não há uma preocupação nos dias atuais do pai educar seu filho. E o tema da nossa mensagem é o prazer de ser pai. Você tem ali um pai e um filho. E aqui da nossa igreja, né? Por que eu vou usar imagens? Agora, até as imagens que você vai usar, se alguém souber que você está usando sem permissão, você é processado pelas imagens também, né? Tem que ter direito. Então, eu sei que o diácono Luiz não vai nos processar por utilizarmos uma imagem que fala muito por si mesmo. Ali você tem a figura de um pai e você tem a figura de um filho. Você tem metas, né? Você tem desafios. Deve, se você quiser colocar mensagens aí, é bem provável que o Luiz estaria dizendo: filho, pegue direito na bola. Olha, o braço do pai está assim. Jogue a bola de uma posição que venha cair dentro do braço do pai. A meta é basquete, não é futebol, né? Mas alguém está ensinando alguém. Alguém tem ali, o pai tem um propósito, que o filho acerte o alvo. E não é isso que nós queremos, irmãos? Não é isso que um pai e uma mãe devem querer? Quantos pais na noite de hoje
poderiam estar aqui na igreja. Não precisa ter bancos vazios mais na nossa igreja. Os nossos membros mesmo são suficientes para encher todos os espaços. Mas é bem provável que estão com seus filhos em outro lugar. Às vezes estão em viagem, a gente entende. Mas às vezes simplesmente não estão aqui. Aqui é lugar de ensinar o seu filho a acertar o alvo. Prazer de ser pai. 4 verdades, vamos a elas. Primeira verdade, vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Mesmo o pai da fé precisa também ser pai de um filho para se sentir realizado na vida. Abraão é chamado do pai da fé. Você sabe disso? Poderíamos dizer assim, então é um homem espiritual, é um homem que tem um status, é o pai da fé. Vamos abrir lá em Gênesis, vamos conferir, capítulo 15. Me dá a impressão que eu estou lidando aqui com um homem que não está completamente feliz. Abraão vai dizer assim no versículo 3: a mim não me concedestes descendência. Terá que ser um escravo meu a herdar, a receber o que foi tesourado, né? Abraão tinha preocupação. E ele questiona, de certa forma, a providência divina. Eu não tenho filho. Mesmo o pai da fé precisa ser pai de filho para se sentir realizado nesse punhado de tempo que você e eu passamos aqui na face da terra. Alguém já disse que o homem tem que ter um filho, tem que plantar uma árvore e escrever um livro, isso, né? Eu já plantei 2 árvores aqui na igreja, inclusive. Tenho 3 filhos, mas ainda não escrevi meu livro, né? Falta o livro. Senhores também. Não precisa ser um best-seller, né? Mas pode escrever um livro aí, procure o Rubinho que tem gráfico e fala, quero imprimir esse livro aqui, né? O Rubinho vai dar um jeito lá para você fazer um preço bom e você vai ter um livro. As árvores são fáceis de serem plantadas. E filhos é só casar e pedir a bênção de Deus, não é verdade? Alguém aqui tem filho e está arrependido? Não, ninguém. Se tiver também, você não vai falar agora. Mas não está. Está arrependido, Jonas? Não, né? Por que não? Está arrependido, Eudinha? De maneira alguma. César? Não? Wesley? Sorrisos que ele entra nesse corredor aqui já dá. Está vendo? Precisamos sim de dar graças a Deus pela possibilidade, como pais aqui do Albert, de dizer: eu tenho filho. Até o apóstolo Paulo, vimos hoje pela manhã, na ausência de filhos, mesmo de fato, ele chama a sua igreja de filhos, os seus discípulos de filhos. Ele já pensa nessa relação pai e filhos. Mesmo o pai de fé, mesmo aquele homem que você olha e fala, aquele homem é cheio do Espírito Santo, aquele homem é chamado na Bíblia do pai da fé, ele precisa do filho. Cai a tese de que grandes líderes de outras igrejas não podem casar. É uma frustração, é um contrassenso. Uma pessoa servir a Deus e não poder ser pai de um filho. Se isso fosse verdade, Deus diria a Abraão: não, como você vai ser o marco da história, você vai ser, em você serão benditas todas as famílias da terra. Não é em Pedro que todas as famílias da terra serão benditas, é em Abraão. Se fosse para que o líder religioso não tivesse que casar, esse líder seria Abraão. Todavia Abraão estava triste e Abraão queria um filho.
Quando a gente casa, primeiro ano, no segundo ano, fico olhando aqui, né, na igreja mesmo, os pais já começam a pegar os bebês dos outros, né? E aí quando eu vejo um pai que ainda não tem filho segurando o bebê de outro, eu já falo, vem novidade por aí. O homem gosta de ver o seu filho, saber, tem um filho. O pai tem prazer em ter filho. Nós cristãos, muito mais. O teu filho tem que ser um prazer para você, tem que ser motivo de felicidade. É uma segunda chance que Deus nos dá, eu penso assim, de fazer melhor. Os meus filhos, a lógica, os filhos os teus filhos, teriam que ser melhor que você, porque eles têm mais oportunidade, eles conseguem ver os teus erros, então eles podem fazer sem os meus erros, eles têm chance de fazer melhor. A segunda verdade que nós podemos aprender com Abraão, vamos ler juntos? Toda a riqueza material e o bom nome não substituem o prazer e a realização de ser pai. Era Abraão muito rico, possuía gado, possuía prata e possuía ouro. Hoje os filhos têm até às vezes em alguns lares sido colocado em segundo plano. Primeiro nós vamos ter muita coisa, ouro, prata, e depois nós vamos ter os filhos. Às vezes isso é resultado de um planejamento, o que eu acho prudente, acho bom. O que não dá é para substituir um pelo outro. Nós não podemos perceber em Abraão, tinha um bom nome, era conhecido na região, tinha muita riqueza, tinha ouro, tinha prata, mas aí você vê Abraão questionando Deus. Eu não tenho filho, eu ando sem um herdeiro, terá que ser o meu escravo? A necessidade. Então o que nós podemos aprender com essa verdade? É contra um sentimento quase que universal hoje em dia, de que filho dá prejuízo. Um dia desse eu vi numa televisão, não sei se é uma pessoa dizendo, jamais eu vou querer um ser que precisa ser alimentado, que precisa ficar 9 meses dentro de mim e o resto da vida depender de mim. Isso é egocentrismo, isso é doença. E ela falou a verdade, fica 9 meses e depois a vida inteira o filho continua de uma certa forma em uma área, outra área, e ele é teu filho. Isso ninguém mais tira. Essa dependência, filho e pai, permanece. Mas isso é coisa bonita. Mas por que as pessoas falam isso? Porque aí dizem, o filho dá prejuízo. Enquanto eu vou gastar com o filho, eu vou comprar terras, vou comprar imóveis, vou estudar, e filho é trabalho. Isso foi uma verdade que varreu o nosso universo, a ponto de percebermos hoje que a Europa corre risco de desaparecer como nação. Vários países da Europa estão onde você não tem pelo menos 3 filhos por casal. A longo prazo, a bem longo prazo, essa sociedade tende a desaparecer. O que está acontecendo na Europa? E quando os europeus têm a média de 1 filho por casal, os muçulmanos não têm limite. O que está acontecendo? A Europa vai virar muçulmana, quer queira, a não ser que Deus impeça o curso da história, pondo um fim nessa era. Caso contrário, é certeza, a Europa vira um continente muçulmano até aí muito tardar 2070. Não tem filhos. Filhos dá prejuízo. Filhos impedem o capitalismo de avançar, a ciência de progredir e o homem de ficar rico. Eu, como pastor, meu prazer é que essa igreja enche de crianças. O seu também, né? Nossa parte já fizemos. Que tenha filhos e que os filhos sejam bênçãos. Essa
Essa é a herança do Senhor, são os filhos. Deus abençoe a nossa igreja, os nossos pais que estão aqui hoje, para lembrar disso. A riqueza não pode substituir os filhos. A terceira verdade, vamos ler juntos? O prazer em ser pai dentro do projeto de Deus não pode acontecer fora do casamento, numa proposta de paternidade sem responsabilidade. Hoje é comum a pessoa dizer sou pai, é meio relativo isso. Aquele boi produtor que tem por aí na sociedade chamado de pai, que manda um envelopinho com um valor todo mês ou faz um depósito na conta, aquilo não é pai. A sociedade não pode chamar isso de pai. Isso não é pai. Essa história de produção independente também de algumas mulheres que querem ser ícones da nossa sociedade, dizendo não precisamos mais de um pai, eu quero ter um filho, mas eu não quero ter um marido. Essa ideia é diabólica, não é de Deus. E às vezes dentro das igrejas nós já ouvimos isso. As pessoas dizendo que a formatação da família mudou e que agora algumas igrejas já estão aceitando. Tudo é comum, tudo pode, o mundo aceita. Tem que abrir a cabeça. Tem que abrir a cabeça. Eu às vezes ouço isso. Pastor, você tem que abrir a cabeça. É. E aí o mundo está do jeito que está, né? Há uns dias desses chega na escola da minha esposa um pai, aparentemente um pai, porque a menininha estava tendo problemas de aprendizagem na escola. Mas um paizinho muito novo. E a minha esposa então pergunta, mas eu preciso que o pai dele ou a mãe esteja aqui, não você. Não, mas eu sou a mãe dele. Imagina onde nós estamos. Eu sou a mãe. Imagina como que eu ficaria nessa situação. Eu acho que ficaria mudo, né? Eu sou a mãe da menina. Aí você entende por quê que isso está errado, não está certo, porque isso está trazendo traumas à nossa sociedade, né? Dentro do projeto de Deus é o pai e a mãe. Qualquer coisa que modifique isso não está de acordo com a palavra do Senhor. É assim que a Bíblia colocou. Podemos dizer então que paternidade responsável. Eu amo minha esposa, caso com ela. Eu amo meu marido, dê uma prova, deixe um legado para os seus filhos, caso com ele. Não, a gente vive junto, case com ele. Não casou, ainda não é uma prova sincera, total e legal, pelo menos. Já tá bom, tá excelente, dá para melhorar, dá para acertar. Projeto de Deus, um Adão, uma Eva e filhos, com responsabilidade, legais, de acordo com a época hoje. Nós devemos pensar assim, a igreja não pode pensar diferente. A concessão, às vezes, gera destruição. Já ouvi gente dizendo, se casar, a gente começa a brigar, então nós não casamos. Está tão bem assim que vamos casar. Casou, briga, isso é coisa que não é de Deus. Não tem a ver, não procede, o argumento é muito fraco, no mínimo, o argumento é fraco. Não procede. A briga não é porque casou, a briga, quando acontece, é por outros motivos. A outra desculpa, tem muita gente casada direitinho no papel, civilmente, diante de Deus, e separou. É verdade. Ninguém mente, ninguém vai desmentir isso. Então, se casou direitinho, deu errado, eu vou casar errado, vai dar mais errado ainda.
A verdade, a montagem do argumento é: se casando certinho, fazendo tudo certinho, há a possibilidade de errado, quanto mais fazendo tudo errado. É assim que segue o neologismo, é assim que segue o raciocínio, é assim que segue a linha de pensamento, de argumento, né? Nenhum silogismo você pode montar ao contrário. Não, se certo, eu tenho um amigo meu que passou no sinal verde, e ele passou no sinal verde e veio alguém e cortou o sinal verde e bateu no carro dele e morreu. Então, a partir de hoje, eu só vou passar no sinal vermelho. Você faz isso? Isso é usar a regra contrária. A sociedade usa e coloca isso. A mídia, ainda hoje em casa, conversávamos sobre isso, né, Dani? Diego? A mídia, ela coloca o casamento como medíocre, viver muito tempo junto, eles colocam o casal roncando, como se aquilo fosse desastroso. Roncar depois de algum tempo é tão gostoso, né, Adriano? Tão bom. Você vai fazer o quê? Vai brigar com a esposa ou ela vai brigar com você? Tem cirurgia, mas se não dá para fazer cirurgia, você começa a olhar assim: como que ronca bonito meu marido? Você resolve essa questão. Minha esposa, eu olho para ela, está roncando, eu falo: agora é a vez de eu ouvir, daqui a pouquinho ela acorda, vou me vingar. Eu não vou estar roncando. Mas eles colocam uma cena assim como se isso fosse o fim do mundo. E aí os jovens, da idade do Daniel, os mais novinhos, né, olham para essa cena e falam: eu não vou querer casar porque um dia minha esposa vai roncar. A mídia tenta dizer que o casamento é algo ruim e que o pai, então pode ser pai comercial agora. Se você ficou atento no comercial agora que patrocinou as Olimpíadas, você vê lá um pai e uma menininha, não tem a presença da mãe. Por um outro lado, você vê a mãe e o menininho, não vê a presença do pai. A mídia divulga isso. A palavra de Deus não aceita isso. Havia Abraão e havia Sara. Quando Abraão, mesmo sendo pai da fé, foi ouvir o desvario da sua esposa, depois ela vai se arrepender disso. Ela chega e fala: olha, já que eu não posso dar um filho, você está ficando velho, já tem 100 anos, pega aqui a minha secretária e tenha um filho com ela. E Abraão, espertinho, mais que cresce, foi lá e tocou ele. Acho que ele estava só esperando falar isso. Era homem. Precisamos ter medo de falar que Abraão errou. A gente tem que ir. Nós podemos falar, é o que o Jacques sempre diz, que nós estudamos a vida dos homens da Bíblia para ver Deus. Nunca ninguém disse que Abraão está acima do erro, nem Davi, nem outros. E teve um filho, esse filho se chama Ismael, e diz que ele estará como jumento, burro selvagem é o termo mais correto. Ele vai ser contra todos e todos serão contra eles. Ele vai morar nas montanhas. Olha que dá quando no casamento um filho acontece fora do projeto de Deus. Não foi Deus que mandou isso. Ainda que Deus é soberano e existe a sua vontade tolerável e permissível, mas não era plano de Deus. A verdade é que esse menino vai criar confusões na história desse povo. Até os dias de hoje, há quem levanta que esse menino pode estar dando origem aos povos que vivem ali no calcanhar do povo de Israel, os palestinos e outros povos ali. Alguns defendem essa tese. A verdade é que a Sara vai ficar com inveja